Se a gente for parar para estudar um pouquinho o contexto histórico, né, de Curvelo, o que Curvelo hoje ele se deve a toda uma relação histórica com o descobrimento do Brasil, com o desbravamento do interior do estado das Gerais, né, pelos bandeirantes. Curvelo surge aí final do século, a nossa região toda, né, essa região aqui começa a ser desbravada mais efetivamente final do século XVII, início do século XVIII,
e o que se tem registros com o aprofundamento de índios, com a fuga dos índios, de escravos fugitivos, de todo tipo de pessoas fugindo da pressão, né, ou da opressão da coroa portuguesa no litoral, nas regiões litorâneas. Então isso vai empurrando essas pessoas para o interior do recém-descoberto Brasil. E lógico que posterior a isso, as bandeiras, né, o período das bandeiras faz com que roteiros e rotas sejam criadas para próprio desbravamento mesmo do interior do país, e com essas rotas sendo criadas e algumas permanecendo como importantes caminhos de transporte, de comércio, de produção, levando pessoas e exploradores para regiões que acabaram se consolidando com o tempo. Curvelo, é nesse contexto que Curvelo acaba surgindo, né? A história de Curvelo nos mostra isso, e aí, num determinado momento, a região que hoje é o distrito de Tomás Gonzaga, que tem ainda preservado uma igreja de 1731, né, uma capelinha, com a chegada do padre Corvelo, né, padre Corvelo e não Curvelo, como é hoje o nome da nossa cidade. O padre acaba firmando ali e confirmando aquele ponto como um entreposto, né, de passagem relevante. Esses pontos eram estabelecidos em função da importância dele dentro de um determinado caminho, que as pessoas, os viajantes precisavam de local de pouso, de comércio, de produtos e de insumos para permanência nas viagens de longa distância. Eram viagens que levavam meses. Então esses locais, esses entrepostos eram relevantes para aquele momento, e daí surge então aquela comunidade, uma pequena comunidade, com o reforço da chegada do padre Antônio Corvelo, e que começa a concentrar então comerciantes, fazendeiros, produtores, pessoas vindas de vários pontos do país, de outros países aí, os bandeirantes, e vão se firmando nessa região, com uma influência muito grande de paulistas e baianos daquela época. Então, Curvelo é hoje esse caldo engrossado com um pouco com uma pitada, né, de cultura, de religiosidade, de gastronomia, de todas essas culturas que por aqui passavam, buscando o oeste do país, o norte, o sul, nessas rotas de comércio e de exploração. Acho que essa característica a gente percebe muito nitidamente na questão da cultura do curvelano, na questão, né, das tradições, tanto religiosas quanto gastronômicas. A gente percebe na gastronomia de Curvelo a utilização de matéria-prima local, mas é um local que é muito amplo. O próprio piqui, ele é muito vasto, ele pega essa região do sertão mineiro até o Goiás. Tem muitas tradições relacionadas a receitas e utilização do piqui na gastronomia. O próprio tropeiro, o feijão tropeiro, o arroz carreteiro, a paçoca de carne, enfim, inúmeras receitas que a gente percebe que sofreram influências de norte, sul, leste, oeste, e o curvelano, como região central das Minas Gerais, ele acaba abrigando um pouco de toda essa miscigenação cultural. É uma característica que a gente consegue perceber, principalmente quem vem de fora, nota isso, nota uma população acolhedora, ao mesmo tempo aguerrida, que está sempre
buscando, né, novas coisas, exatamente com essa herança cultural das pessoas que passavam por aqui, que eram desbravadores mesmo, de um Brasil novo. Isso é importante e é bom a gente frisar que Curvelo preserva ainda no seu sangue, na sua genética, essas tradições, todo esse contexto histórico-cultural, mas por outro lado também está sempre buscando avançar. A gente vê na história de Curvelo a chegada da ferrovia, um importante entreposto de passagem da ferrovia. Temos ainda preservado o espaço da Central, né, do Brasil, da Praça Central do Brasil, com um espaço cultural fantástico e que num determinado momento manteve esse histórico de entreposto importante dentro da linha de transmissão da ferrovia e servindo o país, né, nesse ponto. E depois com a retirada dos trilhos, que acaba que a gente percebe isso também, né, ferrovia, grandes rodovias que cortam cidades ou povoados, acabam dividindo, criando uma divisão dentro dessas comunidades. A ferrovia, quando saiu de dentro da cidade, ela acabou permitindo uma unificação desse trecho central da cidade ali, permitindo com que os dois lados, de cima e de baixo, ou direito e esquerdo da ferrovia, se unificassem e dando lugar a uma avenida bonita, criando um espaço de cultura, criando um espaço de lazer e de convivência muito bacana, uma artéria importante que é a Avenida Integração hoje, dentro da cidade de Curvelo. E com todos os avanços que daí surgiram, né, na cidade, que não parou. Deixou de ser um local ainda naquela época exclusivo na economia da pecuária, depois do extrativismo, e veio se preparando. A cidade não morreu, como a gente vê em alguns outros pontos, que determinadas regiões eram dependentes de um determinado tipo de economia e não se prepararam, não buscaram. O Curvelo não tem essa característica. O Curvelo realmente está sempre buscando. O curvelano tem essa genética de estar sempre aberto para receber novas oportunidades e desbravar novos caminhos com essa herança genética histórica, né? E aí a gente vê que realmente tem feito isso com sucesso. Uma cidade que tem as suas características, as suas origens preservadas no DNA do curvelano e, ao mesmo tempo, está sempre aberta a novos cenários. Hoje o mundo está diferente, a globalização, novas oportunidades de trabalho, de empreendimento, de tecnologias. Então o Curvelo vem despontando nisso, mantendo sim uma característica de uma cidade interiorana, com qualidade de vida para os seus cidadãos, mas também mantendo sempre abertas as portas para a chegada de novas oportunidades, que isso reflete diretamente na qualidade de vida. Se você não tem uma economia, se você não tem uma movimentação de negócios, se você não mantém isso numa crescente, a população está numa crescente constante. Se você não mantém as oportunidades também numa crescente constante, acompanhando esse desenvolvimento populacional, você acaba criando um colapso em um determinado momento. E a gente percebe que Curvelo tem se saído bem nessa tarefa de evoluir sem perder as suas raízes. E num cenário que atravessamos aí recentemente de muitas turbulências, né, no país todo, não só na nossa região. Então a cidade tem feito esse trabalho de forma eficiente. E isso muito por essa genética histórica e também pela localização, cortada por 3 importantes rodovias federais, né, artérias que ligam Curvelo a qualquer parte do Brasil, como liga o Brasil a Curvelo. Recebemos importantes empreendimentos nos últimos anos, autódromo, fábricas,
a rede de alimentação que vem se fortalecendo cada vez mais, sistema de saúde. Evidente que nós não podemos dizer que a cidade está 100%, porque isso não acontece em lugar nenhum, em comunidade nenhuma do mundo. É sempre um processo de evolução e tem sempre algo a ser construído, mas é preciso que se tenha esse parâmetro de comparação para ver o que já foi alcançado. É uma cidade fantástica. Ainda dentro, né, desse raciocínio, a gente vê nos eventos que são organizados na cidade, que vão de eventos culturais, o forró, importante evento beneficente, com características que preservam a cultura, a gastronomia, os saberes e fazeres, o artesanato, né, está sempre sendo buscado através do forró. Eventos de negócios, como é o caso da Expo Mineral, da Exposição Agropecuária, eventos religiosos, as oitavas de São Geraldo, Basílica de São Geraldo como importante ícone religioso, não só de Curvelo, mas do Brasil, porque é a única basílica no mundo exclusiva ao São Geraldo, faz parte de toda essa história pela quantidade de tempo em que ela está instalada no seio de Minas Gerais, na cidade de Curvelo. Então, esses eventos, eles ratificam essa análise da cidade ser uma cidade forte, de características, de personalidade forte, né? A chegada do autódromo, ela vem ser um termômetro que mostra que Curvelo tem esse potencial para receber importantes eventos, para receber importantes investimentos de negócio. Então, todas essas tradições vão sendo trabalhadas pela administração, pela própria população. Bom, aqui a gente está na estação ferroviária, né, que é um monumento bonito, imponente, que foi inaugurado em 1904, e a partir disso a cidade teve muito mais desenvolvimento. Veio as coisas novas da capital, os alimentos que não eram produzidos aqui, e isso trouxe muita prosperidade à cidade. Aqui em Curvelo a gente vê grandes nomes que foram exaltados no Brasil inteiro, né? Como, por exemplo, Alceu Pena, Zuzu Ângelo, Luiz Cláudio e Luiz Cardoso. Esses que foram apenas alguns exemplos. Mas Alceu Pena foi um grande artista. Ele era ilustrador, ele era desenhista, cartunista, tudo que envolve o desenho, ele fez alguma coisa em relação a isso. Ele trabalhava para a revista Cruzeiro na década de 30 até 70, meados de 70 ele trabalhou, 38 anos ininterruptos. E teve Zuzu Ângelo também. Ela é uma estilista muito, muito talentosa, que levou também o Brasil para o exterior, que ela fez desfiles no exterior, contando a história do filho, e ela foi conhecida por isso. O Luiz Cláudio, um cantor exímio, e o Lúcio Cardoso, que é um escritor, que ele escreveu vários livros que contam alguma coisa da história de Curvelo, mas que é uma coisa, ele era bem interessante. Ah, meu Curvelo, vontade de ser agora menino ainda, não tendo de ir